Aqui o setor privado ele vai absorver quase toda a mão de obra do vigilante, né, das empresas de vigilância. No Amapá, por exemplo, para você conseguir uma vaga de emprego na área de vigilante, você tem que ser pechada. Já teve situações lá de as pessoas terem que comprar a vaga de vigilante. Você está entendendo? Então, aqui, dificilmente isso acontece. Pode ser que aconteça? Pode ser. Eu não sou dono da verdade, eu não sei, não estou em todos os lugares, não sei te dizer se isso acontece aqui. Fala galera, Jonathan aqui, motorista por aplicativos Uber e 99 aqui em Santa Catarina, mais precisamente aqui na cidade de Blumenau. E hoje eu queria falar com você sobre o serviço de vigilante patrimonial. Vamos lá galera, vamos conversar um pouco sobre essa profissão que geralmente é uma profissão que atende tanto o Uber quanto a vigilância. Então vamos falar um pouco sobre vigilante patrimonial. E eu queria te falar primeiramente que eu não sou vigilante patrimonial, mas eu tenho uma bagagem muito grande, porque grande parte dos meus amigos, meus familiares, pessoas que estão mais próximas de mim, são vigilantes, foram vigilantes ou estão vigilantes. Então vamos lá, vamos falar sobre isso. Primeiramente eu queria falar com você sobre de onde eu vim, né? Talvez você não me conheça ainda. Então eu sou o Jonathan, eu sou motorista de aplicativos aqui em Santa Catarina. Eu já moro aqui em Blumenau há 3 anos e eu tenho uma vasta experiência com pessoas que são vigilantes. Para começar, meus familiares todos são vigilantes praticamente. Dentro da família, só eu que não fiz curso de vigilante, pelo menos dos mais próximos, né? Minha mãe e meus irmãos, e ali meu ciclo de amizades mais próximas. Então assim, eu sei como é que funciona o serviço de vigilante, eu sei quais os gargalos que os vigilantes encontram, tanto lá no Amapá quanto aqui. E eu queria conversar com você sobre isso. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, aciona o sininho de notificações, deixa seu comentário, qual a tua experiência, será que o que eu estou falando condiz com o que você está vivendo? Será que realmente está acontecendo assim lá no Amapá, lá no Norte, no Nordeste? Será que é diferente aqui? Quais são as realidades que nós, né, parentes de vigilante e vigilante, temos encontrado tanto no Norte quanto aqui? Então, primeiramente, eu queria falar sobre a situação que a minha família viveu no Amapá. É preciso você ouvir isso porque é discrepante a situação do vigilante aqui em Santa Catarina e lá no Amapá, lá no Norte do Brasil. Então, para quem não sabe, o serviço de vigilante lá no Amapá é uma das áreas que mais abrange a população. Quem não é professor é vigilante. Ou quem não tem um parente professor, tem um parente vigilante. É uma área que paga muito bem e que não requer muitos trabalhos, né? Tem ali 24 horas de descanso, né? Então acaba sendo muito visado por muitas pessoas. E aqui não é diferente. Normalmente quem trabalha de vigilante hoje trabalha de Uber também, pelo menos os homens, né? E existem muitos motoristas de aplicativos que trabalham como vigilante aqui. Então no Amapá aconteceu um problema muito grave, que era a falta de pagamento. Gente, era incrível como as empresas lá davam calote nos seus funcionários. Minha família passou por isso, meus amigos lá no Amapá passaram muito por isso, ainda hoje passam. E lá tem um problema, porque grande parte das empresas de vigilante, elas trabalham para o governo, trabalham em função de contratos com o governo do estado, governo da cidade, né, governo da prefeitura ali. Então isso aí fecha muito os vigilantes na mão do povo político, da política. E infelizmente eu tive que presenciar isso na minha família, na vida dos meus amigos ali de Macapá, né, do Amapá, de passarem meses sem receber, até 6 meses sem receber, porque o vagabundo, dono da empresa de vigilância, não repassava o dinheiro para os funcionários. O Estado passava o dinheiro para a empresa e a empresa não passava para o funcionário. Minha irmã, coitada, teve muito tempo que ficou nessa de recebe, não recebe, de ter que negociar parte do salário para poder ganhar um valor lá. Então, assim, é muito precário o serviço de vigilante lá no Norte por conta disso.
empresas que trabalham prestando serviço para o governo e para a prefeitura. E aqui não acontece dessa forma. Aqui o setor privado ele vai absorver quase toda a mão de obra do vigilante, né, das empresas de vigilância aqui na região. Então isso aí acaba com a questão de atraso de salário, acaba com as questões de indicação. No Amapá, por exemplo, para você conseguir uma vaga de emprego na área de vigilante, você tem que ser peixada, você tem que ter um conhecido cabeção lá, você tem que ter um bom QI, que é o quem indica. E aqui não funciona assim, galera. Aqui o seu currículo vale. Aqui você é contratado pelo seu currículo, pelo que você pode oferecer para a empresa. E infelizmente já teve situações lá de as pessoas terem que comprar a vaga de vigilante. Você está entendendo? Então aqui dificilmente isso acontece. Pode ser que aconteça? Pode ser. Eu não sou dono da verdade, eu não sei, não estou em todos os lugares, não sei te dizer se isso acontece aqui. Mas é conflitante a diferença lá do norte com aqui em Santa Catarina. Então agora eu quero te falar como é que funciona aqui, quais são as oportunidades que você vai ter, quem vai te contratar para ser vigilante aqui em Santa Catarina e o que você tem que fazer para ser contratado. Então, galera, aqui primeiramente para você ser contratado, você tem que ter o curso de vigilante para ser vigilante. Isso aí é normal em todos os lugares. Porém, aqui se contrata muitos vigilantes como agente de portaria. Então você às vezes pode entrar numa empresa como agente de portaria. Necessariamente não precisa ter o curso de vigilante, mas muitos vigilantes são contratados como agente de portaria. Eu lembro quando minha irmã chegou aqui, nós saímos para distribuir o currículo. Meia hora depois que nós chegamos em casa, na verdade a gente não tínhamos nem chegado ainda e já ligaram para ela solicitando que ela fosse à empresa para ser contratada, mas como agente de portaria, ganhando R$ 1.400 por mês, e depois de 3 meses poderiam aumentar o salário dela para R$ 1.800, quase R$ 2.000, mais o vale transporte, alimentação, essas coisas, blá 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 blá. A minha irmã não quis aceitar porque ia ficar muito longe da casa, né? De casa, e ela não aceitou. Beleza. Ela começou a trabalhar em outra função porque ela não conseguiu de cara como vigilante. Então, provavelmente quando você chegar aqui, você não consiga de primeira o emprego de vigilante. Por quê? Porque infelizmente eles querem pessoas que tenham residência aqui, um local fixo ou próximo do trabalho, ou que tenha transporte próprio, que seja habilitado, que tenha transporte próprio. Então, provavelmente, se você não é habilitado ou não mora próximo do local onde você vai trabalhar, do posto, você não vai ser contratado. Normalmente, eles contratam primeiramente o vigilante como horista. Você vai trabalhar primeiramente como horista, ou seja, você vai cobrir falhas ali de outros funcionários que estejam ou doentes ou que estejam de férias, de folga. Então você vai ser horista. Então por isso mesmo é que você tem que ter disponibilidade de horário, você tem que ter muita disponibilidade de horário para as empresas, porque você começa justamente como horista. Dificilmente você vai conseguir uma vaga fixa, né? Por acaso, o meu irmão conseguiu uma vaga fixa de primeira, assim, tipo, não tinha experiência nenhuma, nunca tinha trabalhado como vigilante, não tinha transporte, não tem transporte nem CNH, o moleque é cagado, entendeu? Então, assim, pode ser que você consiga, mas é provável que você consiga primeiramente como horista. Minha irmã ainda é horista, ela trabalha em postos diferentes, às vezes ela trabalha toda a semana toda, os 7 dias da semana, e às vezes ela não trabalha. Então você tem que saber que provavelmente você vai ser contratado como horista e nem sempre você vai ter um horário fixo. Então você tem que ter disponibilidade para as empresas. Qual é a melhor forma de ser contratado? Gente,
você tem que ter transporte próprio, você tem que ter disponibilidade de horário e você não pode fazer corpo mole. Aqui, cara, as pessoas são muito malas nesse sentido, de que se você não se disponibiliza, você é carta fora. Porque tem gente para trabalhar. Às vezes falta mão de obra, mas mesmo assim as empresas elas te cobram que você tenha aquele compromisso. Por exemplo, se você disser, não dá para eu fazer hora extra, você já vai para a lista de ser mandado embora. Você já vai ser o provável desligado ali da empresa, em caso de que tenha que tirar alguém, né? Então, assim, as empresas elas contratam como horista, você tem que ter transporte, você tem que morar ou próximo ou ter transporte próprio. E provavelmente o mais comum é que você tenha CNH. Eles cobram muito isso. O valor do salário, em média, 10% a mais do que a média nacional, aqui para a região do Vale do Itajaí. Eu vou deixar algumas empresas aqui que trabalham aqui na região. Vou deixar aqui, estou colocando aqui algumas empresas para você entrar em contato. Talvez você consiga cadastrar o teu currículo pelo e-mail, mas o ideal é que você procure deixar pelo menos de 2 em 2 dias. Escuta o que eu estou te falando. Deixar de 2 em 2 dias o teu currículo físico ali na empresa, ou tá renovando todo o tempo o teu currículo. Não esquece, as empresas não querem saber se você já foi funcionário da fábrica de bombons, da fábrica de roupa. Não, eles não querem saber. Eles querem saber se você tem experiência na área de vigilante ou alguma coisa que tenha a ver com aquilo, né? Com esse serviço. É muito importante que você tenha especializações no seu currículo. Fala as coisas que você tem a ver com o serviço de vigilante. Se você tem curso de VSPP, direção defensiva, escolta armada, transporte de valores, brigada de incêndio, de bombeiro civil, essas coisas que as empresas vão olhar e vão dizer, pô, esse cara aqui é digno de ser contratado. Então, foca nessas coisas. Você ainda não tem? Então procura fazer essas especializações dentro do seu currículo, procura agregar valores no seu currículo, para que você chegue aqui e você consiga da melhor forma o seu emprego de vigilante. Como eu já falei, você vai ser provavelmente no começo horista, você vai trabalhar em postos diferentes, pode ser que você consiga um posto fixo, mas normalmente é dessa forma que você é contratado. Uma dica muito importante para você que está com seu curso vencido, né? Para você que tem que fazer reciclagem, é que você não faça aí na sua cidade, que você venha e faça aqui em Santa Catarina, ou aqui em Blumenau, ou na cidade que você for, mas não faça a reciclagem antes de vir para cá. Venha e faça aqui, se prepare para passar esse tempo aqui, para procurar fazer a reciclagem aqui. Por quê? Porque você vai ter o network. Infelizmente, você também precisa de pessoas que te indiquem, de empresas, né? É muito mais fácil você ser indicado por uma empresa, porque você foi um dos melhores ali na reciclagem, do que você bater e deixar o currículo e ser contratado. No mais, galera, é isso. Se você passou por essas experiências aí de ficar sem receber no norte ou no nordeste, deixa aí embaixo nos comentários a tua experiência. E se você está aqui em Santa Catarina e já conseguiu emprego, como foi que você fez? Deixa teu comentário aí para servir de exemplo para os outros. E é nóis, muito obrigado por você que veio até aqui. Valeu!